Você está no programa Conversa Franca e esta é mais uma reflexão produzida pelo pastor Temístocles Santos para o canal Pense Nisso do YouTube, e narrado por mim, Antônio Tec. A reflexão que quero dividir com você hoje tem como tema: a apostasia está a caminho. Veja, a definição de apostasia quem nos dá é o pai dos burros, ou seja, o dicionário, onde ele traz a seguinte definição. A apostasia é um termo bíblico que se refere ao ato de abandonar ou renunciar à fé religiosa, previamente professada. É um afastamento deliberado das crenças, doutrinas e práticas estabelecidas de sua fé. A apostasia pode envolver uma rejeição total da fé, ou uma adesão a crenças e práticas divergentes. Nas Escrituras, a apostasia é frequentemente vista como um desvio perigoso e condenável, considerado uma traição às verdades de Deus. A apostasia pode ocorrer por motivos intelectuais, emocionais, morais ou sociais, e suas implicações podem variar dependendo da perspectiva teológica e religiosa de cada tradição. Muito bem, é o que a Bíblia também nos diz, acrescentando que a apostasia é um dos sinais do fim dos tempos. Creio que são vários os fatores para esta situação religiosa mundial, porém, quero dividir com você um exemplo muito atual, e também pontual, visível aos nossos olhos, que é o modo como as lideranças religiosas estão conduzindo seus rebanhos com relação à apresentação da pessoa de Deus e de Jesus. Fazem afirmações preocupantes como se Deus as fizesse. Promessas em nome de Deus, que Deus mesmo não as fez, e nem faria. Fazem colocações distorcidas e ajeitadas das Escrituras para terem apoio popular, e para apoiarem seus métodos, doutrinas e seus grupos denominacionais. Quando alguém diz que Deus a abençoará 100 vezes mais, se for feito algo que ele está pedindo, e tal bênção não vem como foi afirmado que Deus faria, o peso da farsa não vem sobre o pregador, mas sim sobre Deus. E esta será a tônica da apostasia: o ódio contra Deus fará com que os crentes desistam de crer e confiar em Deus. Não é difícil perceber estes mecanismos nos dias de hoje. É impressionante como os crentes dependem de Deus para resolverem problemas cada vez mais difíceis que, aliás, são problemas provocados por eles mesmos, e acham que Deus tem a obrigação de resolvê-los. Fazem de tudo para se verem livres de maldições, como banhos de sal, carnéis de fidelidade, vigílias nos montes, copos com água, congressos de crescimento, busca de poder, chapéu do milagre, e, podem estar certos que a lista é grande. Por que apostatar, abandonar a fé se temos o único Deus verdadeiro? Quem é o responsável pela nossa apostasia? Será o diabo? Será o pastor? O apóstolo? Nossos pais? O vizinho? Na minha visão, o único responsável pela apostasia é o próprio crente. Cada um de nós precisa ser, como a Bíblia mesmo diz, simples como a pomba, e prudentes como a serpente. Crer em Deus é uma decisão pessoal, independentemente de qualquer seita, religião ou mesmo doutrina. A religião, seja qual for, não tem nada de Deus. Permitir que Deus atue em sua vida sem reservas, e em plena consciência de fé, é uma decisão pessoal. Quem assim decide, experimentará, em sua própria vida, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Termino esta reflexão, citando dois textos principais sobre a apostasia e alguns detalhes interessantes. Ora, irmãos, rogamos-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esta passagem está na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Outra passagem fala sobre o resultado que a apostasia traz ao crente incrédulo, e se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2 apenas. O texto diz o seguinte. Verso 1 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos dias algumas pessoas apostatarão da fé, por darem atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas por demônios.
Verso 2 diz: esses ensinos procedem da hipocrisia de mentirosos, cuja consciência foi cauterizada, como que por meio de um ferro em brasa. Estes versículos falam que a apostasia precede a manifestação do homem do pecado, também conhecido como anticristo. E segundo o texto de Timóteo, Paulo adverte os crentes em Cristo a não serem facilmente enganados por falsas doutrinas e perturbações doutrinárias, pois antes da volta de Cristo, haverá uma enxurrada generalizada de falsos ensinos midiáticos e presenciais, caracterizados por Deus como ensinos de demônios. Como escapar desta condição que acontecerá em breve? Quero considerar algumas precauções de minha parte, de forma simples, clara e direta. Primeira, consulte sempre a Bíblia sobre o que você tem ouvido acerca de Deus. Segunda, sejam simples como a pomba e prudentes como a serpente. Terceira, quando você ouvir um pregador dizer para você que Deus mandou te dar certo recado, não creia, Deus não age assim. Quarta, quando seu pastor ou líder disser que você tem que dar alguma oferta para que Deus te abençoe no que você quer, saia deste meio imediatamente. E quinta precaução, quando seu líder ou pastor, ou bispo, diz que você, mesmo sendo fiel ao seu grupo por anos, ainda não está como Deus gosta e quer, que ainda não cresceu espiritualmente, e não está pronto para servir a Deus, não dê ouvidos e saia deste lugar. A apostasia acontece sutilmente, e menos você percebe, já está contaminado, e o caminho para o abandono da fé já está estendido para você. Esse assunto é muito sério. Convém você avaliar tua condição espiritual. Preste atenção, a Bíblia é tua única segurança de fé, confiança em Deus, nos ensinos e alimento suficientemente saudável para a tua vida espiritual. Muito bem, bom ter estado com você em mais esta reflexão bíblica. Espero ver você em nosso próximo programa Conversa Franca. Deus abençoe ricamente tua vida.